Infelizmente, estamos vendo no nosso Brasil este absurdo acontecendo diante dos nossos olhos, sem poder fazer nada. A mídia já declarou: vamos prender Bolsonaro. E é sobre isso que eu vou trazer para vocês. Eles disseram que vão criar uma narrativa e de tanto insistir, o povo vai acabar acreditando. Ainda tem Michele Bolsonaro, que acabou com toda a narrativa da esquerda, e também um dos deputados mais corajosos do Brasil, ele, Marcel Van Hatten, que resolveu quebrar o silêncio, ele que está pedindo a CPI do abuso de autoridade, batendo de frente com o STF. Eu vou trazer esse vídeo que está fortíssimo para vocês, mas antes, olhem o que disse essa deputada Júlia Zanatta sobre esse suposto golpe e esse vídeo de Bolsonaro que está repercutindo em todos os lugares. Na verdade, a mídia está querendo que o povo aceite a prisão do nosso líder Bolsonaro. Vocês acreditam que chegou neste ponto o nosso Brasil? Pois bem, chegou. E olha o que vai dizer a deputada Júlia Zanatta. E logo depois eu vou trazer para vocês esse vídeo fortíssimo de Marcel Van Hatten, aonde em tribuna ele mandou a real e revelou o verdadeiro teatro que está sendo lá no Congresso, nos bastidores do Congresso, e vai deixar vocês de queixo caído. Vejam o que vai dizer a deputada. Reunião do golpe. É uma reunião com fotógrafo, com pessoas servindo cafezinho, gravada. É isso tudo que o Alexandre de Moraes tem para tentar incriminar Bolsonaro? Uma reunião em que Bolsonaro fala tudo o que sempre falou em suas lives. Uma reunião que pode aumentar ainda mais a popularidade do presidente Bolsonaro e que prova que ele estava única e exclusivamente preocupado com a lisura nas eleições. Ele fala uma frase muito interessante: perder a eleição em uma democracia não tem problema nenhum. Agora, perder a democracia em uma eleição, aí sim está o problema. Bom, alguns jornalistas, como Eliane Cantanhede, já demonstrou qual é o plano: fazer todo esse desgaste de Bolsonaro para que chegue no ápice e que a população entenda que ele precisa ser preso. Para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. E ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Mas esse ápice não irá chegar. E caso aconteça a prisão de Bolsonaro, sim, ele irá se transformar em um mártir político. Até parlamentares, lideranças do PT falaram isso, como Washington Quaquá, alertando sobre essa preocupação. O que estão fazendo é uma perseguição sem precedentes. Ontem a Polícia Federal entrou na casa de um padre e manchete ali da Metrópolis é: bandeira do Brasil no altar. Qual o problema de um padre ter a bandeira do Brasil no altar? Esse padre não será tão protegido como aquele outrora foi. Aquele padre queridinho da esquerda, que até o ministro do STF saiu em sua defesa. Então, meus amigos, proibir advogado de conversar com advogado, isso é a paz de cal no Estado Democrático de Direito e na democracia, que a gente já não vive mais. A gente vive na democracia relativa aqui no Brasil. Estou aqui na Câmara dos Deputados, no meu gabinete. O plenário, óbvio, hoje está vazio, não tem nada, nenhuma movimentação aqui hoje, é sexta-feira, antes do carnaval. Mas é assim que a população se sente, que o plenário está vazio há muito tempo, pois o Congresso, a Câmara e o Senado não se levantam. Muito pelo contrário, Rodrigo Pacheco hoje falou que a preocupação dele é a regulamentação das redes sociais. E também a preocupação dele é da governabilidade para o Lula. Ter um pouco esse avanço nefasto das redes sociais na vida das pessoas, realmente dificultando muito as relações. E esse é um papel do Congresso Nacional, os deputados que aqui sabem disso, de poder regulamentar isso e regular a inteligência artificial, regular a rede social. Que o meu papel, como cidadão mineiro, como senador por Minas Gerais, como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, a minha obrigação e o meu dever cívico é de ajudar o presidente Lula a governar esse país e dar solução aos problemas de Minas. Esse é o presidente do Senado que se ajoelha para o desequilíbrio entre os poderes, que prejudica a nossa democracia. Forte abraço e um ótimo carnaval a todos, para aqueles, claro, que não estão preocupados com a democracia. Eu estou. Então a reunião
Realmente, eu também estou, porque infelizmente não há mais democracia no Brasil. Só se for a democracia relativa de Lula, né? Que tudo pode. Em falar nisso, eles estão com uma narrativa que agora Michele Bolsonaro vai fugir do Brasil. Então, ela fez um vídeo ironizando a esquerda. E também aquela fala de Janja, né? Que ela disse que se tudo der certo, o Bolsonaro será preso. A resposta veio à altura da nossa primeira-dama, Michele, com toda a sua classe e beleza. Vejam. O que o senhor está fazendo, secretário? Eu tô lendo mais uma notícia ridícula dos puxadinhos da esquerda. Só sabem fofocar e eles que fazem fake news. Aliás, dona Michele, venha ver aqui esses ridículos. Olha só que interessante. Urgente! Aquela velha... Peraí. O que o senhor está fazendo, secretário? Eu tô lendo mais uma notícia ridícula dos puxadinhos da esquerda. Só sabem fofocar e eles que fazem fake news. Aliás, dona Michele, venha ver aqui esses ridículos. Olha só que interessante. Urgente! Aquela velha máxima esquerdista desses ridículos. Michele acaba de fugir para os Estados Unidos após a operação da Polícia Federal. Uau. Gente, mas... A senhora agora é onipresente. Onisciente, onipotente. Uau, não, isso incrível. Aí é um dom só do nosso altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra. Sim. Olha só. Vamos pela janela do avião para a gente olhar ali? Eu tô na Disney já ou tô no Meliá Brasil? Meliá Brasil, centro de convenções. O povo é muito tapado, gente. Isso é só para ver, pessoal. Não se engane. A esquerda só está aqui para enganar e, como os mestres dele, matar reputações e destruir o país. Bom, essa foi a resposta à altura de Michele para a esquerda e também para aquela fala de Janja, né? Se tudo der certo, o Bolsonaro vai ser preso. E agora, como prometido para vocês, eu vou trazer o vídeo fortíssimo de Marcel Van Hatten. Ele que é um dos mais corajosos, um daqueles que ainda lutam por nós, o povo brasileiro, porque muitos estão corrompidos lá no Congresso. Mas ele não, além de pedir a CPI do abuso de autoridade estar lutando contra isso, resolveu em tribuna, frente a frente, mandar a real tanto para Lira quanto para Pacheco, revelando o verdadeiro teatro que foi o seu discurso. Vejam. Ontem estive na abertura do ano legislativo, sessão no Congresso Nacional, que aliás foi aberta no dia 5, a Constituição estabelece dia 2 de fevereiro para isso, primeiro descumprimento do regimento já no agendamento da sessão, mas a gente está infelizmente até acostumado com isso, e era uma sessão que não valia nada, no sentido de que nem presença se dava aqui, mas esperava que pelo menos os discursos fossem condizentes com a situação atual. Deputado Cabo Gilberto, sinceramente, a Globo está perdendo muito ator, porque o que nós vimos aqui, os discursos feitos, eram para a plateia, mas não eram discursos que, de fato, condiziam com o que está acontecendo nesse país. Nós tivemos um representante, aliás, o Lula nem veio, depois da recepção que ele teve na vez passada, não teve coragem, teve que o Bivar ler a carta do presidente da República aqui para o plenário. Para começar, o Brasil, como se fosse melhor do que a Suíça, um país em que se dá exemplo de gestão para os demais, presidido por Lula, que devia estar na cadeia. Assim foi a mensagem lida pelo secretário Bivar, já que Lula não veio. Nós tivemos, em seguida, o representante do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente Fachin, dizendo-se a favor de segurança jurídica, de respeito ao devido processo legal e que o Supremo não deve interferir no processo legislativo. Nós tivemos o presidente da Câmara dos Deputados falando em defesa das prerrogativas dos parlamentares e nós tivemos um presidente do Senado falando que tem de se limitar o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal e daquela corte. E a prática onde está? Se não houver prática, são apenas discursos farisaicos. Farisaicos. Porque o Brasil está sendo destruído por Lula e pelo PT, mais uma vez, porque o Supremo Tribunal Federal não respeita o devido processo legal, intervém nos demais poderes e está sendo hoje conduzido por tiranos,
porque o presidente desta casa, deputado Arthur Lira, até agora não deu um pulo, para não dizer um tweet, sobre a situação de deputados federais que tiveram suas casas e seus gabinetes violados pela Polícia Federal, sem que se respeite a prerrogativa parlamentar, muito menos o devido processo legal, e temos um presidente do Senado que não tem servido nem de enfeite, porque, lamentavelmente, o que nós assistimos ao longo desses últimos anos, desde que cheguei aqui, são 5, apenas se agigantar a tirania e se ajoelharem aqueles que deveriam nos representar. Realmente, né, gente? Marcel Van Hatten aqui lavou a alma dos brasileiros. Ele foi o grito ecoado na garganta de todos nós, o povo brasileiro, principalmente o povo conservador, apoiador de Bolsonaro. E vocês, o que acharam dessas declarações de Marcel Van Hatten, desse absurdo da mídia de querer que o povo aceite a prisão de Bolsonaro? Deixe aqui nos comentários, também deixe nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Eu falo de Taubaté. E vocês? Deixe aqui. Muito obrigada a todos vocês. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts.